Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Felipe Fernandes de Niterói e esse é o meu canal Vida e Cultura Cristã, canal em que eu falo tudo e mais um pouco o que eu sei sobre cristianismo. Bom galera, feliz Páscoa. Eu estou gravando esse vídeo durante o dia de Páscoa e na realidade eu nem ia gravar vídeos. Aliás, eu recentemente não tenho conseguido gravar vídeos, isso aqui é verdade, tanto para esse canal quanto para o meu canal primário, o LF Fernandes. Mas surgiu uma emergência para alertar muitos cristãos, e eu estou aqui para fazer isso. Eu, como estudante de teologia, alguém que estuda a Bíblia Sagrada desde menor, eu me vejo no direito de fazer isso. O que acontece é que de uns 5 anos para cá, na verdade essa seita é muito mais antiga, como vocês vão ver já no título do vídeo, tem na internet se manifestado muitos seguidores de Yahu, Yakut, Yahoo, Yau, Yausha, e essas seitas aí. Segundo esses caras, o nome de Jesus é pagão, a palavra Deus é pagã, que a palavra Senhor é pagã, porque quando você diz Senhor, você está adorando a Baal, porque Baal quer dizer Senhor. E um dos principais caras que encabeçam esse movimento é o Romilson Ferreira, que é um camarada que dá para ver. Meu objetivo não é ridicularizá-lo, mas defender a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, primeiramente. A Bíblia Sagrada é que eles mesmos dizem ser alteradas. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, e eu vou falar disso em outros assuntos, mas eu vou embasar todo o meu argumento nesse versículo aqui. Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Admiro-me que estejam passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o apóstolo Paulo está falando, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenhamos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Em algumas traduções, seja maldito, como diz a Igreja Católica, seja excomungado. Vamos lá. Primeiramente, eu vou dizer que muitos desses caras que seguem essa seita são pessoas derivadas de igrejas pentecostais e principalmente de neopentecostais, pastores muitas vezes despreparados, que não sabem o básico do básico do básico da teologia e não sabem dar alimento sólido para o povo e pegam pessoas despreparadas. A verdade é que a maioria dessas pessoas que estão em seitas pseudo-cristãs, como Testemunho de Jeová, Mormonismo, Adventista do Sétimo Dia, são ex-evangélicos, a maioria. Por quê? Porque quando foram confrontados não souberam defender a sua doutrina. Então, ontem eu estava vendo uma live que o próprio Romilson Ferreira fez, e aí vamos ao ponto. Primeira coisa, eles vão dizer que o nome Jesus é pagão e que Jesus significa porco da terra. Primeiro, você mesmo pode muito bem ir no Google Tradutor. Eu não tenho agora ferramentas aqui para fazer um vídeo assim construído, mas você pode muito bem ir no Google Tradutor e pesquisar o que significa porco em latim. Se eu não me engano, significa chores. Daí vem a palavra chouriço. E aí, com certeza eu não sabia disso. Você vai ver bem que a palavra Jesus vem de uma transliteração, não é uma tradução. Por exemplo, o nome João, existem várias formas de você falar o nome João em diferentes idiomas. Existe Jack, John, existe Johannes, existe Giovanni no italiano, existem várias formas, ou seja, cada idioma adapta uma palavra que não tem tradução ou coisa do tipo para o seu nome. Isso acontece para a sua fonética. Isso é muito comum. O nome Yeshua, que é de onde vem o nome Jesus, deriva de uma transliteração do grego, que vem do latim, que passou pelo grego, que passou pelo aramaico, que depois veio do hebraico. Essa palavra Yausha não existe nem no hebraico bíblico e muito menos no hebraico moderno. Quando você vai pesquisar essa palavra Yausha, a tradução é desespero. Sim. E aí, quando você vai ver essa pessoa, Romilson Ferreira, eu acredito que ele seja só confuso. Eu quero crer que ele é uma pessoa com que ele quer fazer a coisa certa, mas ele está fazendo a coisa certa de maneira errada. Porque existem judeus messiânicos que dizem Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico, aliás, em aramaico, e o nome Yeshua
é uma adaptação, aliás, é uma redução do nome Yehoshua, do hebraico. Yehoshua, hebraico. Yeshua, aramaico. E os próprios originais da Bíblia está escrito Yesu, é o nome de Jesus. E, mas a Bíblia foi alterada, coisa assim. Essas pessoas nunca sequer estudaram a história da igreja, a bibliologia, estudaram matérias importantes para você entender como a Bíblia passou até nós. Em primeiro lugar, ele citou que a igreja acabou no Concílio de Nicéia. Em primeiro lugar, o Concílio de Nicéia não foi para definir a Bíblia porque o cânon já estava definido. Porque, na realidade, a igreja apenas reconheceu os livros que a própria comunidade sempre reconheceu como inspirados. Principalmente os livros do Antigo Testamento, que no ano 90 aconteceu o Concílio de Jâmina, que foram vários rabinos judeus no ano 90 depois de Cristo, muito antes de maçonaria, muito antes de Concílio de Nicéia, muito antes de muita coisa. O Concílio de Nicéia vai se dar lá no ano 300 e pouquinho. O Concílio de Jâmina, ele foi feito justamente para quê? Para confirmar os livros que a igreja sempre, aliás, os judeus sempre viram como inspirados. Nenhum desses livros, nenhum dos originais tem essa pronúncia ial. E aí, o que eles vão dizer? Que, porque os judeus esconderam a pronúncia no nome, no tetragrama, que são aquelas letras, o W, aliás, o Y, o H, o WH, que são o nome do Senhor, tetragrama, que muitos leem como Adonai, que significa o Senhor. E aí você pega uma coisa, esses judeus simplesmente reconheceram os livros que a comunidade judaica já tinha reconhecido. Não existe essa história da Igreja Católica colocou na Bíblia o que lhe convinha. Porque existem, por exemplo, 4 regras para você entender se um livro é inspirado. A primeira coisa, no caso do Antigo Testamento, a primeira coisa, ela tem sido escrito em hebraico ou aramaico. No caso, todos os livros originais da Bíblia, com exceção de Daniel e Esdras, foram escritos em hebraico. Esdras tem algumas porções em aramaico, Esdras e Daniel. O segundo ponto é ter concordância com os outros livros. O terceiro ponto é não ter sido escrito durante o período interbíblico. E o quarto ponto é ter concordância com a Torá, que são os 5 primeiros livros. Tendo isso em vista, cara, é um negócio revoltante. Tendo isso em vista, a Igreja Católica apenas reconheceu os livros que já foram reconhecidos antes. E você vê que esses 27 livros do Novo Testamento simplesmente eram livros que a comunidade cristã e judaico-messiânica reconheceu. Agora, o que é interessante é que essas pessoas dizem que a Bíblia foi alterada, mas citam a Bíblia o tempo todo para aquilo que lhe convém. Então, essa palavra Yausha significa em hebraico desespero. Eu não tenho como aqui expor, mas eu posso fazer um caminho reverso. A palavra Jesus deriva da adaptação grega, aliás, para o latim. Perdão, deixa eu formular direitinho para que você entenda. Jesus veio do latim Jesus. E aí o que acontece? Quando você vai separar sílabas, lembra de português? Separar sílabas, você vai ver que não se separa G e SUS, e sim Jesus. A palavra porco no latim não tem nada a ver com SUS. Assim como a palavra sol, aí que eles vão dizer que Jesus eles mesmos não são unânimes no que eles falam. O vídeo está ficando longo, mas eu preciso falar isso. A palavra grega para sol é hélio. Cadê Jesus ali? Então, Jesus vem do latim Jesus. E existem 3 formas de você falar Jesus em latim. Existe Iesu, Jesus e Jesus. E aí depois, eu até escrevi um texto e no outro vídeo eu vou fazer isso, talvez até hoje mesmo, eu faço sobre isso. Vem aqui, 3 formas de você falar. Jesus em hebraico. Tem Jesus em grego. Tem Jesus, tem Jesus e tem Iesu. Vamos lá. Esse nome vem do grego Iesu. Quando você vai lá nos originais, os originais estão aí para quem quiser, cópia dos originais, como texto Receptus e vários textos confiáveis, você vai ver que está lá.
E aí vem do Iesu, o Iesos, como tá alguns escritos. Quando você volta pro aramaico, é Yeshua. E quando você vai do grego, aliás, do hebraico, tá? Yehoshua. Então, Yehoshua, Yeshua, Iesu, Jesus, Jesus. Acabou. Só que esse povo não estuda sequer gramática portuguesa, que dirá de hebraico. Agora, você quer chamar Jesus de Yeshua, que é a pronúncia correta do nome do Messias, Yeshua, e você vai conversar isso com qualquer professor de hebraico, de preferência o Rabino Mateus Andana, e homens que estudam hebraico dia e noite, para você ver essas pronúncias que eles dizem sequer existem no hebraico bíblico e no hebraico moderno. Agora, você quer chamar Jesus de Yeshua? Chama, que não tem problema nenhum. Você quer chamar Deus de Adonai, que é a pronúncia dos judeus mais antigos, porque esse pessoal não estuda nem história da igreja, nem história dos judeus, e quer ensinar o que não sabe? E isso é revoltante de verdade. Só que é necessário, inclusive foi um bispo, um pastor que pediu para eu gravar esse vídeo, eu vou gravar outros sobre isso. E na verdade, você quer chamar Deus de Adonai, quer chamar Deus de Eterno, não tem problema nenhum. Agora, o que esses caras estão fazendo? Estão incentivando pessoas a saírem das igrejas, a saírem das suas igrejas e serem desigrejadas. O desigrejado, muitas das vezes, é aquela pessoa que casou com a cabeça, mas quer viver divorciado do corpo. Não existe isso. E eu vou falar uma coisa aqui muito séria, que eu já estou caminhando para o vídeo, eu não quero que o vídeo seja prolixo. Mas eu quero abrir a Bíblia em Timóteo, que vai dizer o seguinte, 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Quem é que quer que você saia da sua igreja, não tenha uma liderança? Quem é que quer que você viva longe da Bíblia Sagrada, porque afinal de contas eles não creem na Bíblia, e eles sequer sabem de história? Tá aqui, ó. O primeiro concílio de Nicéia foi em 325. E aí você vê que o concílio de Nicéia, inclusive, foi para resolver questões doutrinárias. A Bíblia já estava reconhecida e existia um tal de Ário, que ele pregava o arianismo, e eles criam que Jesus não era Deus, eles criam em muitas outras coisas. Inclusive, quem estava nesse concílio era São Nicolau, que hoje as pessoas têm como Papai Noel. São Nicolau era um bispo cristão, que inclusive deu um tapa na cara de Ário, porque ele disse que Jesus não é Deus. E, ou seja, o concílio de Nicéia não formou a Bíblia, isso aí é uma tolice, é uma ignorância histórica que muita gente prega por aí. O concílio de Nicéia foi feito para resolver questões de heresias. Como nós vamos proteger a igreja de heresias? É isso que o concílio de Nicéia fez. E aí, é no concílio de Nicéia que eles fizeram o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e o resto você já sabe. Então, para você que está seguindo essa seita, arrependa-se. Romilson Ferreira, Jesus te ama. Eu não sei o que aconteceu, que você se tornou isso. Você está se tornando um inimigo da fé de Cristo. Isso é papo de homem. Eu sou estudado. Eu não sou um desses seus seguidores que a primeira coisa que escuta sai ouvindo. Eu leio a Bíblia Sagrada, eu estudo teologia desde criança. Comigo não tem essa, não. Eu não estou falando isso por arrogância. Eu vejo que você é arrogante, porque você chama os outros de seguidores da Babilônia ou coisa assim. Só que, na realidade, você precisa estudar mais. Eu creio que você está querendo fazer a coisa certa, só que você está fazendo a coisa certa de maneira errada. Porque quando a pessoa incentiva pessoas a saírem das suas igrejas e seguirem heresias e seguir a Bíblia apenas naquilo que convém, você está separando pessoas do corpo de Cristo. E o que Jesus, Yeshua, o Messias, Filho do Eterno, vou falar como você fala, Filho do Eterno, disse que é inevitável que haja escândalo, mas ai daqueles de quem vem o escândalo. Jesus é um nome, e em tantos lugares esse nome tem adaptações. No espanhol, Jesus, no inglês, Jesus, os muçulmanos chamam de Issa, e tanto faz. O importante é você ter convicção de que esse nome tem poder.
Yeshua HaMashiach, ele que hoje, no dia de Páscoa, está sendo comemorada a cristandade inteira, que ele ressuscitou. Então, a minha oração é que Deus liberte essas pessoas do engano. Eu tenho que falar uma coisa muito séria. No vídeo do pastor, do bispo Paulo, tinha uma mulher que estava triste porque falou, meu marido agora está seguindo esse homem, agora ele está me desprezando minha filha, só quer saber de arrebatamento, de alcha, de al, e está falando que Jesus significa porco. E esses caras só fazem essas imagens montadas aí sem o mínimo de informação. Tem muito paganismo na Igreja Católica? Eu não duvido, não. Aliás, tem. Inclusive, muitos wiccanos e de lugares aí estão rindo da Igreja Católica porque algumas datas de dias santos são dias de deuses pagãos. Só que, entenda uma coisa, a Igreja passou por muitos processos, entendeu? Mas a Bíblia continua a mesma. Então, quando você vai procurar bibliologia, e ele mesmo diz que ele mesmo não tem estudo tanto assim. Então, você não tem que falar daquilo que você não sabe. Eu creio que muito católico vai ser salvo, sim. Porque eu conheci católicos muito mais crentes, muito mais cristãos do que muitos evangélicos. Entendeu? O protestantismo surgiu justamente para combater os exageros da Igreja Católica. Eu sou um protestante, mas eu amo os católicos. Eu amo os católicos, eu amo o espírita, eu amo o candomblessista, eu amo todo mundo. Mas eu tenho que pregar Jesus Cristo, o Cristo crucificado. Então, arrependam-se. E esse vídeo é uma prova que Deus te ama e Ele quer libertar você e seus seguidores disso. Entendeu? Ainda que um anjo pregasse alguma coisa diferente, seja maldito. Cuidado, porque você está conduzindo pessoas à perdição eterna. E a Bíblia diz, em 1 Pedro, não me lembro agora o versículo, que surgiria um tempo em que muitos apostatariam da fé. Aliás, muitos falsos profetas surgiriam que negariam o Senhor que os resgatou. Você está negando Jesus que te salvou. Arrependa-se. Que Jesus te abençoe, que Jesus te ilumine. E o que a Bíblia diz? Lá em Hebreus, no capítulo 3, que é uma repetição do Salmo 95. O Espírito expressamente diz, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Então, esse é o meu recado, esse é o meu desabafo. Eu vou fazer outros vídeos sobre isso, sobre esse tema, desmistificando isso aí, explicando no hebraico. Só que agora eu não tenho como mais um pouquinho, mas só esse pouquinho que eu falei já vai ser para despertar muitas pessoas. Estude, procure pesquisar o hebraico bíblico, o grego koiné, que é o idioma dos originais. Existem grandes profissionais aí, Norman Geisel, F.F. Bruce, homens que estudaram a Bíblia, são os maiores especialistas, hoje dormem no Senhor. Não sei se Norman Geisel está vivo, mas F.F. Bruce morreu. São especialistas da teologia, e eles com maestria defendem isso com maravilha. Tem livros, vai pesquisar, mas vai ler Bíblia, que é o alimento sólido, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus liberte pessoas do engano, tá certo? Até peço perdão, quer saber, vou pedir perdão não, porque quando se trata de defender a fé, a gente pode até ser grosso, mas até quando a gente fala grosso, a gente quer salvar a sua vida. A gente te ama, e grande é a responsabilidade minha e dos líderes. Amém? Deus abençoe sua vida. O vídeo ficou longo, mas eu espero que você assista até o final. Lipe desligando. Deus te abençoe. Se inscreve no canal, deixa o like. Tentei deixar o vídeo curto, mas não tinha como não. Então é isso. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Lipe desligando.